Oi pessoas, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao canal A Física. Se você não me conhece, eu sou a Mônica Nunes, eu sou física. E se você acabou de chegar aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e de ativar o sininho para saber quando eu libero vídeo novo. E já que está clicando em coisa aqui embaixo, já clica no like também, né? Por que não? E não se esqueça também de recomendar este canal para alguém que vai gostar de saber mais sobre física, ok? Galera, vocês já escutaram aquela frase do Carl Sagan falando que nós somos poeira de estrela? Pois é, vamos falar um pouco disso hoje. Como é que as estrelas nascem? Como é que elas vivem? Não estou falando das estrelas de Hollywood. Não estou falando dessas. Estou falando de estrelas, de verdade. Aquelas que você olha para o céu, aquelas que você vê durante o dia, durante a noite, né? Como que elas vivem, da onde que elas vieram e para onde que elas vão? Bom, vamos começar do começo, né? O universo lá atrás, quando ele foi criado, ele era uma montoeira, né? Ele era tinha um monte de partículas neles, né? Partículas eram livres, leves e soltas, e elas eram super energéticas. Era tudo uma mistureba de coisa com uma temperatura super alta. Acontece que as partículas não conseguiam se juntar para formar os átomos, para formar as coisas. Então elas viviam livres, leves e soltas por aí. Acontece que, à medida que o universo foi esfriando, à medida com que as coisas foram diminuindo a energia, foram diminuindo a temperatura, os átomos começaram, as partículas conseguiram se juntar e elas conseguiram formar os átomos. Se você quer saber mais sobre o começo do universo, etc., tem um episódio super legal. Aliás, tem 3 episódios super legais no Physicast, que aliás foram os nossos primeiros episódios lá no Physicast. A gente começou o Physicast, né? Aliás, se você não conhece o Physicast é um podcast de física que a gente criou em 2019. Então tem bastante gente legal lá falando de bastante coisa de física. Então vai lá escutar os episódios do Physicast. Eu vou deixar aqui na descrição o link para escutar o Physicast. E tem muito episódio legal. Então é um ano inteiro, um ano e meio já de publicação de episódios dos mais diversos temas de física, beleza? Então vai lá me escutar também. Se você me aguentar ainda escutar, né? Porque olha, né? Eu sei que não é uma tarefa fácil. Então, né, depois que as coisas foram esfriando, os átomos conseguiram ser formados, e aí os átomos começaram a se aglutinar, né, começaram a ficar perto um do outro, formando uma nuvem de partículas, né? Essas nuvens de partículas são as nebulosas. E ali, justamente por conta da atração gravitacional, as partículas, os átomos, eles começaram a se atrair e formar coisas, né? Então, essas coisas, né, essas aglutinações de átomos dessas nebulosas, eles são comecinhozinho de uma estrela. Acontece que, se essas aglutinações tiverem uma massa muito baixa, não vai acontecer nada. Esse princípio de estrela vai ficar ali, vai esfriar e vai ficar ali, né, plantado no universo. É a chamada anã marrom. Tá? Não acontece nada com ela, mas ela tá ali, tudo bem? É um aglutinado de átomos de hidrogênio que não teve massa suficiente para começar a linhagem de uma vida de uma estrela, beleza? Mas ele tá ali, a gente chama de anã marrom. Agora, se essa aglutinaçãozinha de átomos de hidrogênio tiver uma massa razoável, né? Ou seja, sei lá, acho que entre 20 e 20, mais do que 20% da massa do Sol do nosso Sol, né? Eu acho 20%. Esqueci os números já, gente. Mais do que 10% da massa do Sol, por exemplo, acontece uma coisa muito legal. A atração gravitacional desses átomos vai fazer com que a temperatura ali no interior dessa montoeira de átomo de hidrogênio aumente. Aí, como essa temperatura aumenta bastante, aumenta muito, chega ali na casa dos milhares de graus Celsius, ou seja, é quente, é muito quente. Quando essa temperatura aumenta bastante, essa temperatura super alta possibilita a fusão nuclear acontecer. O que é fusão nuclear, né? Fusão nuclear é quando 2 átomos se fundem formando um terceiro átomo, beleza? E nessa fusão nuclear tem a liberação de energia. Então, no Sol, o que acontece, né? Numa estrela, no geral, né? A gente tem um átomo de hidrogênio, que lembra, átomo de hidrogênio é um próton, um elétron, só, uma maravilha, né? Então, você tem um átomo de hidrogênio. Se você pega outro átomo de hidrogênio e funde eles, vai aparecer o átomo de hélio, tudo bem? O átomo de hélio são 2 prótons, 2 nêutrons e 2 elétrons. 2, 2, 2. 2, 2, 3, 3.
acontece que dois átomos de hidrogênio separados, eles têm uma energia maior do que um átomo de hélio, né, depois de feito. Então, a energia de dois átomos de hidrogênio ali no começo é maior do que a energia do átomo de hélio ali no final, depois da fusão. Nessa fusão nuclear, nessa junção dos átomos de hidrogênio, a gente tem a liberação de energia. E para onde vai essa energia? Vai na forma de luz e calor, né? Para nos aquecer, para nos fazer felizes aqui na Terra, ou sei lá, em algum outro planeta, né? Eu imagino que existem outros planetas aí que tenham vida, talvez não igual à nossa vida aqui na Terra, mas não vou entrar nessa discussão agora. Mas sei lá, eu acredito que existem outras vidas por aí, né? Então, mas no caso do nosso Sol, né? Ele libera essa energia extra, né? Dos dois hidrogênios que viraram um hélio, ele libera essa energia extra na forma de luz e calor, e principalmente eles liberam essa energia também em neutrinos. Já falei de neutrinos, né, algumas vezes aqui no canal, vocês já estão cansados de saber, já que eu amo os neutrinos, mas é justamente daí que vem os neutrinos no Sol, nesse processo de fusão nuclear. E, né, o Sol é a nossa maior fonte natural de neutrinos aqui na Terra. Então tá lá nosso Sol vivendo livre, leve, né? Não leve, porque ele é bem massivo, né? Mas tá lá nosso Sol vivendo lindo e maravilhosamente, né? No nosso sistema solar. O que acontece? Como que ele vive, né? Como que ele consegue se manter ali e continuar fazendo com que luz e calor e neutrinos cheguem até a gente? O Sol, né? Ele tá sendo atraído, ele tá sendo puxado para dentro pela força gravitacional, né? Ele tá sendo comprimido pela força gravitacional dele, mas essa reação nuclear, essa fusão nuclear que acontece dentro do Sol, gera uma pressão para fora dele. Então acontece que o nosso Sol, né, e as estrelas que estão no meio da sua vida, né, que estão vivendo ainda, elas sobrevivem justamente por causa do balanço, né, por causa desse equilíbrio hidrostático que acontece entre a atração gravitacional da estrela, né, com a massa dela, e essa pressão exercida pela reação nuclear no interior dela. Aí chega num ponto que a estrela tem um limite de hidrogênio, né? A estrela não tem hidrogênio infinito. Essa estrela tá lá queimando hidrogênio, fazendo hélio, fazendo hélio. Uma hora o hidrogênio acaba. E aí, quando o hidrogênio acaba, algumas opções, né? Tem alguns caminhos que podem... Tem dois caminhos que podem acontecer. Pode ser que essa estrela acabe o hidrogênio e ela não tenha temperatura, não tenha energia suficiente dentro dela para queimar o hélio. Então, se a estrela não for massiva o suficiente, a energia ali no interior dela também não vai ser tão alta. Então, essa estrela, ela acabou com o hidrogênio dela, ela não tem mais energia para queimar o hélio. Se acabou o hidrogênio dela ali dentro e ela não está mais fazendo fusão nuclear, o que acontece? A atração gravitacional dela mesma ganha. E aí ela começa a se comprimir, até que os átomos são quebrados ali e você tem um mar de elétrons livres ali dentro desse bolo da estrela, desse núcleo, desse interior dessa estrela. Então esse mar de elétrons que vai aparecer, o que vai acontecer com ele? Os elétrons, eles são chamados férmions. E esses férmions, eles têm uma característica importante. Eles não podem ocupar o mesmo espaço, eles não podem ter os mesmos números quânticos que um outro elétron, que um outro férmion. Então, esse daqui é o princípio da exclusão de Pauli. Então, o princípio da exclusão de Pauli, ele me diz que dois elétrons, eles não podem ter as mesmas características, tá? Além da repulsão eletrostática que tem ali dentro, tem esse princípio da exclusão de Pauli que não deixa dois elétrons terem as mesmas características e ocuparem o mesmo lugar. Então, por conta dessa repulsão, por conta, né, desse princípio da exclusão de Pauli, você tem ali os elétrons fazendo uma pressão, segurando a atração da gravidade. E aí é o que acontece, é o que a gente chama de anã branca. Tem várias anãs brancas por aí, tem várias anãs brancas por esse universo, e é uma forma da estrela ficar ali até, né, sei lá quanto, ela morrer. Agora, se a estrela queimou todo o hidrogênio dela e ela tiver uma massa, né, se inicialmente a massa dela era grande, quando a estrela termina de queimar ali os hidrogênios dela fazendo hélio e queima, né, hélio também até virar carbono, nesse comecinho acontece a liberação de muita energia, a estrela acaba se inchando, ela vira o que a gente chama de gigante vermelha, né, e dependendo da massa dela, ela vai continuar queimando as outras coisas ali no meio. Tem algumas estrelas que não tem massa suficiente para continuar queimando depois do carbono ali dentro, então essa estrela vai morrer como gigante vermelha, ela vai expelir os gases mais de uma maneira tranquila, né, não
violenta, né? Que provavelmente vai acontecer com o nosso Sol. Mas o que acontece? Se, dependendo da massa dessa estrela, dependendo da massa inicial dessa estrela, ela consegue ter energia para ir queimando além do carbono. E assim sucessivamente. E aí, por conta, né? Aí a atração gravitacional, ela é equilibrada, né? Por conta dessa fusão nuclear que está acontecendo ali dentro. Só que, de novo, né, isso daí não vai poder acontecer para sempre, né, a estrela não, né, tem um limite. Até qual que é o limite de uma estrela queimar as coisas ali no núcleo dela? É até quando for energeticamente viável, energeticamente favorável para ela, né? Isso vai acontecer só até ela chegar no ferro. O ferro, quando você começa a fundir, se você tem que fundir dois ferros, o que acontece? Você tem que gastar energia para fazer essa fusão. Você tem que pagar para essa fusão acontecer. Agora você vai lá, você manda a estrela tirar dinheiro do bolso dela, manda a estrela tirar energia do bolso dela, aí a coisa muda de figura e ela fala: deixa pra lá, já não quero mais queimar esse negócio. Enquanto é de graça, né? Enquanto você tá ganhando, aí beleza, eu faço qualquer negócio, né? Não é isso? Eu queimo hidrogênio, vira hélio, eu queimo hélio, vira não sei o quê, e vou fazendo assim, tô ganhando dinheiro, né? Pra mim tá bom. Mas chega num certo nível, chega num certo ponto, que é o ferro, que você começa a ter que pagar pra você fazer a reação. Você. Não tô me sentindo a estrela de Hollywood agora. O que não é energeticamente viável para ela. Então ela fala, deixa pra lá. Aí acontece que acaba o combustível dela, né? Então chega nessa situação, a gravidade ali já tá ali na vula. Quero destruir essa estrela. E já que não tem mais fusão nuclear acontecendo dentro dela, não tem nada para segurar a gravidade. Se não tem a fusão nuclear para segurar a gravidade, a estrela começa a colapsar. Esse colapso vai acontecer muito, muito, muito rápido, envolvendo muita energia. Acontece que a estrela explode. Existem explosões estelares que são as chamadas supernovas. São eventos que envolvem uma luminosidade absurda, envolvem um tanto de energia assim que é uma coisa inimaginável pra gente. Vocês teriam uma ideia do quanto de luz, quanto de energia está envolvido nisso? A estrela, uma única estrela, né, uma supernova, ela consegue ser tão brilhante quanto uma galáxia inteira. Imagina o tanto de luz que está envolvida nessa brincadeira, né? E também tem a liberação de muito neutrino. Em torno de 90% da energia dessa explosão, dessa supernova, vai ser emitida na forma de neutrinos. E lembra, os neutrinos, o que é legal dos neutrinos? Eles vêm direto da fonte, eles não interagem no meio do caminho, não é isso? Eles passam direto. Então os neutrinos que a gente conseguir captar aqui na Terra, que a gente conseguir receber aqui na Terra, de uma supernova, eles estão vindo direto da explosão. Então imagina o quanto de informação que esses neutrinos não podem trazer, né? Tem uma estrela aqui que está quase no momento de explodir, que é a Betelgeuse, mas espera, por favor, amiga, espera, que a gente está terminando de construir o Dune, né? O Dune é um experimento que vai ficar pronto daqui a um tempo, ainda daqui a alguns anos, então segura aí, aperta assim, sabe quando você tá com vontade de soltar o punho e você não solta? Faz assim, estrela, segura aí até você explodir. Nossa, olha o nível, né? Então segura aí até você explodir, pro Dune tá pronto pra gente poder coletar vários dos seus neutrinos, tudo bem? Mas, a supernova, né? Então, nessa explosão de supernova, tem essa, né, uma emissão absurda de energia, uma emissão absurda de luz, de neutrino, de tudo. E acontece que, nessa explosão, como são energias muito altas, você tem a formação de metais mais pesados do que o ferro. Então, né, no meio dessa explosão, no meio de coisa, né, no meio dessa loucura toda, você vai ter a estrela expelindo gases com átomos de ouro, átomos, né, muito mais pesados, urânio, etc. Né? Esses brincos, essas coisas de ouro que a gente usa, veio tudo de uma explosão, de uma supernova algum dia. Esses átomos foram emitidos, foram jogados no universo e chegaram até aqui e formaram o que a gente conhece hoje como mundo, né? Aí o que sobra depois de uma supernova, né? Você tem lá a emissão de muito gás, a emissão de muita partícula, energia, mas aí sobra um tiquinhozinho ali dentro. O que acontece? Esse tiquinhozinho ali dentro, dependendo da massa que sobrou, lembra, o que sobrou ali teve uma força violenta, etc. E ele vai ser comprimido, né? A atração gravitacional vai fazer com que esse negócio seja comprimido mais ainda. Então o que acontece? Nesse finalzinho de supernova que pode ter sobrado ali, essa atração gravitacional vai comprimir, vai quebrar todos os átomos, vai quebrar ali próton, nêutron, etc. Os prótons vão se combinar com os elétrons e vão formar nêutrons, e você e a sua estrela vai ter ali um mar de nêutrons dentro dela. Esse mar de nêutrons, devido
devido à força forte, vai ser capaz de segurar a atração gravitacional. Então a atração gravitacional continua pressionando ali, mas o mar de nêutrons, dependendo da massa da que sobrou ali, consegue segurar. Se isso acontecer, se esse mar de nêutrons conseguir segurar a atração gravitacional, você vai ter a formação de uma estrela de nêutrons. Estrelas de nêutrons são estrelas que tem essa camada, tem esse mar de nêutrons que consegue segurar a atração gravitacional delas. Tem algumas aí pelo universo, tem algumas que conseguem, né, girar, que são os pulsares, né? Os pulsares são estrelas de nêutrons que conseguem girar, e eles giram num período assim, bem bonitinho, bem marcado, bem certinho, a coisa linda de se ver. Mas de se estudar, né? Existe essa galera por aí. Pra vocês terem uma ideia, né? O quão massivos são as estrelas de nêutrons, elas são coisas tipo de massas de 1,5 vezes a massa do nosso Sol, mas combinadas num diâmetro de 12 quilômetros, de poucos quilômetros, algumas dezenas de quilômetros. Imagina, uma massa de um Sol maior, aliás, maior do que a massa de um Sol, ali dentro de um diâmetro de 12, 20 quilômetros. É uma coisa muito absurda, é uma coisa, né? A densidade dela é muito alta. Agora, se a massa que sobrou ali depois da explosão de supernova for muito grande, nem um mar de nêutrons consegue segurar a atração gravitacional. E se nem um mar de nêutrons consegue segurar a atração gravitacional, o que vai acontecer? Um buraco negro! Sim, é assim que os buracos negros são formados. Buracos negros, né, não são coisas de ficção científica, eles existem, eles estão por aí. A massa dessa estrela é tão grande, da estrela, né, principal, era tão grande, que nenhuma dessas camadas foi capaz de segurar a atração gravitacional dela, né? Então os buracos negros, eles são essas coisas com massas muito grandes, com massas gigantescas. Um dia eu volto para falar sobre isso para vocês, mas justamente a combinação de muita massa e não ter nada que consiga segurar essa atração gravitacional. E é isso. Então, esse daqui é o ciclo de vida de uma estrela. Lembrando que isso tudo acontece em bilhões de anos. Somente bilhões de anos. Mas é isso, então vocês viram que realmente nós somos poeira de estrelas, né? Então, tudo que existe aqui veio, na verdade, de um dia, de uma explosão estelar, porque tudo começou com átomos de hidrogênio. O universo começou ali com átomos de hidrogênio. E aí, por conta dessas fusões, por conta, né, de reações nucleares que aconteceram dentro de uma estrela e que se espalharam pelo universo através de explosões de supernova, a gente conseguiu ter esses outros átomos espalhados por aí e conseguiu formar a gente. E a gente consegue, né, viver a nossa vida felizes, alegres e saltitantes por aqui. Bom, pessoas, então é isso. Esse daqui foi o ciclo de vida de uma estrela, né, de maneira bem geral. E tem vários outros detalhes no meio do caminho aí, mas eu falei pra vocês, no geral, o que acontece com o ciclo de vida de uma estrela. Então toda vez que você olhar pro céu, lembre disso, tudo bem? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não é inscrito no canal ainda, não se esqueça de se inscrever e de ativar o sininho pra saber quando eu libero um vídeo novo por aqui. Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo. Não se esqueça de colocar aqui nos comentários se você ficou com alguma dúvida, se você quer me perguntar alguma coisa, se você quer me sugerir algum tema para os próximos vídeos. E não se esqueça de compartilhar esse canal com alguém que vai gostar de saber mais de física, beleza? Então é isso, galera. Um super beijo pra vocês e até semana que vem. Tchau!